Sim, foi impactante. Tudo que a gente imaginou pro final da quarta temporada de The Handmaid's Tale conseguiu ser ainda maior, mais épico, mais... Ai, gente, sério. Foi maravilhoso. Chegamos no último episódio da quarta temporada de The Handmaid's Tale. Antes de comentar sobre o episódio em si, eu queria falar que eu tô muito feliz com o alcance que os meus vídeos sobre a série teve, sabe? Foi uma aposta que eu fiz aqui no canal, é uma série que eu sempre gostei muito, e decidi falar sobre essa nova temporada aqui no canal, e felizmente vocês me encontraram e curtiram o meu conteúdo, então eu fiquei eternamente feliz por isso. E eu peço que vocês não desistam de mim, não é só porque essa temporada acabou que eu vou deixar de trazer conteúdo aqui sobre a série. Inclusive, na minha playlist tem vários outros vídeos sobre o universo da série que é gigantesco. Inclusive, falta eu falar sobre as tias, né? Sobre todos os esquemas aí das tias e tudo mais. Enfim, vão ter vários outros vídeos sobre a série aqui no canal, então eu peço que fiquem aqui e vamos aguardar aí a nova temporada também, né? Que vai acontecer aí. Não sabemos quando ainda, mas vai acontecer. E também não deixe de se inscrever ainda se não for inscrito no canal. Já deixa o like também que vai me ajudar bastante e compartilha pra geral aí que gosta desse tipo de conteúdo. Mas então vamos lá, vamos falar sobre esse último episódio. Eu ainda tô impactado, eu acabei de assistir e vou aqui comentar ainda no calor, né, do momento sobre tudo que eu achei sobre a série, lembrando que esse vídeo aqui terá um spoiler sobre esse último episódio. No meu vídeo anterior sobre o penúltimo episódio da temporada, eu falei que eu tava com medo da série não cumprir o que eles prometeram, porque eles falaram que o final da quarta temporada vai ser épico. E como o episódio 9 foi meio morno ali, eu não tinha gostado muito, eu tava com medo desse 10º ser realmente muito frustrante. E olha, pra mim não foi nada frustrante. O episódio se chama The Wilderness, que pode significar em português como deserto ou como algo ali, uma região selvagem. E quando a gente vai olhar pro episódio, isso tem tudo a ver. Ele foi dirigido por uma mulher e faz total sentido. A diretora é a Liz Garbus. O curioso é que esse foi o primeiro episódio que ela dirigiu na série, porém, ela tem um outro filme muito interessante que está lá na Netflix, chamado The Lost Girls. E quem fez o roteiro do episódio foi o Bruce Miller, que é o criador, né, o produtor da série. E é interessante que você repara que todos os episódios que ele escreve são episódios muito marcantes. Mas então, esse 10º episódio eu senti que ele revisitou muitos momentos da série. Como eu venho falando aqui, acho que essa temporada ela serviu para nos mostrar vários momentos icônicos que aconteceram nas outras temporadas e agora em um outro contexto. E esse episódio 10 em específico, ele traz muitas coisas que a gente viu nas temporadas anteriores. Ele começa com a cena da June e o Fred lá na casa de Jezebel. Isso não é um flashback, na verdade isso daí é uma cena para ilustrar tudo o que a June está pensando e está falando naquele momento. Então a gente tem, né, eles dançando, várias pessoas em volta, eles num momento ali de sensualidade. E no texto, a June está falando que as aias precisam agradar os seus comandantes, né? Precisam demonstrar ali amor, fingir amor, submissão e tudo mais, para poderem sobreviver. Essa cena conversa muito com o final do episódio e todo o discurso ali da June é bastante interessante, assim como muitos diálogos desse episódio são muito ricos e muito impressionantes. E toda a dinâmica e estética desse episódio é muito parecido com a primeira temporada, principalmente ali os primeiros episódios, do qual a June vai narrando a história e ela vai fazendo várias analogias e metáforas, como por exemplo o céu azul, ela linka com outra coisa que ela tá vendo ali no momento. Eu confesso que eu sentia saudade dessa época, sabe? Dessa estética da série de lá do começo. Eu acho que ela foi perdendo, né? Foi mudando um pouquinho ali o rumo da história. E nesse episódio eles resgataram tudo isso. Eu achei muito válido, muito interessante. Bom, depois dessa cena a gente tem o presente mesmo. A June está recorrendo a um novo depoimento contra o Fred. Ela quer depor mais uma vez justamente para garantir que ele não saia livre da cadeia. Só que depois a gente vai descobrir que na verdade a audiência, né, o julgamento dele não vai ser lá no Canadá, e sim lá em Genebra, na Suíça. De modo que esse depoimento vai ter que ser gravado e não na frente dos juízes de fato. Então, ela tem que sentar ali na cadeira e fazer um depoimento novamente. A gente já vê que ela tá de saco cheio, ela tá muito brava. Tanto que esse depoimento, ele nem é mostrado, afinal, ele nem é mais importante, porque não importa o que ela fale, o Fred vai, né, sair livre dali. E a June tem uma conversa também muito interessante com o Mark Tuero. Ela pergunta se o Fred está sendo
sendo útil mesmo com informações de Gilead, e o Tuelo afirma que sim, que ele está dando vários detalhes sobre as leis de lá, sobre a hierarquia, dando nomes e tudo mais. E aí a June fala uma coisa muito impactante, né? Ela fala que enquanto ela era prisioneira lá, o Fred levava ela pra fuder, né? E ela fala que depois de tudo que ele fez, agora, né, o Mark Tuelo está libertando ele. Esse diálogo também é muito marcante. Bom, depois disso, a June volta pra casa e lá ela encontra a Rita. A Rita tá limpando a cozinha ali, né, fazendo comida e tal, oferece pra June, inclusive, e a June até fala que ela não precisa mais ficar servindo as pessoas, ficar servindo ela, e a Rita fala que está indo ao terapeuta para resolver isso. E é muito legal ver que a Rita seguiu em frente, tá tendo uma nova vida e tudo mais. E aí nessa cena, a Moira aparece indignada, finalmente. Eu falei, né, em uns vídeos anteriores que eu tava incomodado com a passividade da Moira, e agora ela está indignada porque o Fred está indo para o julgamento lá em Genebra, de modo que a June, por exemplo, não pode participar. Então ela está muito indignada. Ela até incentiva a June a viajar lá para a Suíça para, enfim, participar também do julgamento. Só que a June, ela parece que está conformada, né? Ela fala, não vai adiantar eu ir, não importa mais, o Fred já está livre, não importa o que eu fale ou o que eu faça, não vai adiantar. Só que nesse momento ela já sabia muito bem o que ela ia fazer, isso já dá pra ver no rosto dela. Inclusive o trabalho de atuação da Elisabeth Moss, principalmente nessa temporada, é um negócio assim de outro mundo, porque a gente vê claramente que a June, ela está incomodada, ela está assim fervendo por dentro e que a qualquer momento ela vai explodir, e isso através de alguns pequenos gestos no rosto ali, no modo como ela pega uma xícara de café, sabe? Então a gente vê que tem algo errado. Isso, claro, do trabalho impressionante da Elisabeth Moss. Eu espero de verdade que ela seja reconhecida aí nas premiações, que ela seja indicada e que ganhe prêmios, porque ela realmente dá um show de atuação. Mas então, enquanto isso, o Fred tá lá com as autoridades dando várias informações sobre Gilead, inclusive falando sobre pessoas que desapareceram e que estavam lá em Gilead, e que de alguma forma ele pode ajudar essas famílias, né, a concluir ali o caso, né, a saber se a pessoa realmente morreu ou não. Então ele tá lá fornecendo essas informações, inclusive de uma mulher que ele conheceu ali na casa de Jezebels, né? A casa de Jezebels é bastante mencionada nesse episódio. E nesse momento, Mark Tuelo chama a Serena de lado, e esse é um dos momentos que mais dão raivas nesse episódio, talvez nessa temporada. A Serena está de uma arrogância absurda. Ela acha que as mulheres ali que estão interrogando o Fred, né, não está sendo respeitosa o suficiente e pede para chamarem ele de comandante. Além disso, ela exige que a internet do seu marido tenha mais banda larga para ele poder se comunicar com a mídia e com os fãs leais dele. E como se não bastasse, ela está exigindo do governo do Canadá uma casa muito grande, uma casa maior para ela e a família dela. Olha, gente, eu confesso que esse momento me deu muito ódio, me deu muita raiva. Eu acho que isso foi proposital, porque depois a gente vai ver o que vai acontecer, né, com esses personagens. Se a gente não estivesse com raiva deles agora, muito provavelmente a gente não teria o mesmo impacto que a gente vai ter quando ver, né, o que de fato está acontecendo. Porque esses personagens que são muito ruins, que são basicamente psicopatas, eles tendem a nos tentar ali fazer sentir empatia por eles, né? Em vários momentos, eu acredito que não só eu, mas vocês também tiveram alguma empatia pela Serena. Só que, na verdade, esses personagens não mudam. Eles só estão ali fazendo algo para sobreviverem, né? O que é conveniente para eles e tudo mais. Então, eu acho que esse momento foi muito importante pra gente ver quem de fato é a Serena Joy e quem de fato é o Fred, pra não ter nenhum vestígio de pena quando a gente vê eles se dando mal. E ainda nessa cena, o Mark Tuelo pergunta pra Serena se ela pretende mesmo voltar a morar com o Fred. E essa cena dá a entender, gente, sério, que eles têm algum envolvimento aí que não foi mostrado na série. Sério, a intimidade que eles tiveram ali na troca de olhares, parece que tinha algo que a gente não viu ainda. Então, né, de repente isso pode ser explorado aí na próxima temporada, vamos aguardar. Já lá na casa da June, a Emily vai visitar ela com o seu filho, e dois encontros que acontecem entre a Emily e a June nesse episódio são muito importantes. O primeiro é esse, e a June acaba revelando pra ela que queria deixar o Fred ir embora, sabe? Queria esquecer o que o Fred fez com ela,
porque ela quer ser uma boa mãe, ela quer se dedicar às suas filhas, ao seu marido, né, ao Luke, e ela quer deixar tudo isso para trás, mas a gente sabe que ela não consegue. E esse momento aí já é um pequeno vestígio de que ela não vai conseguir de forma nenhuma esquecer tudo que ela passou. E aí depois dessa cena, corta para uma outra cena da June indo visitar o Fred. E essa é a minha única crítica que eu tenho a esse episódio, porque eu achei que foi um corte ali muito abrupto, sabe? Do nada a gente tá lá com a Emily e a June e não tinha nenhuma indicação de que ela ia ver o Fred e de repente já corta ela indo lá, né, no corredor visitar o Fred. Fora que outra coisa que aconteceu, que eu falei já no meu vídeo falando sobre o 9º episódio, é a facilidade de visitar um dos maiores inimigos do Estado lá na cadeia, né? É muito fácil, tipo, qualquer pessoa chega lá para visitar o Fred. E detalhe, eles podem dispensar os guardas, os policiais e conversar sozinho com um presidiário desse tipo. Gente, sério, é muito impossível, sabe? É uma coisinha que realmente me incomodou. Mas enfim, quando a gente ignora isso, toda essa cena dos dois é muito impressionante. Primeiro que a June, ela chega, ela vai rondando ali o lugar, o cômodo, vai mexendo nas coisas do Fred, vai pegando no charuto, no uísque, lembrando muito os encontros que ela tinha com ele lá no escritório na primeira temporada, né? Lembra como eu falei? Que tá revisitando muitas cenas, muitos momentos aí. A gente tem um momento semelhante, só que numa outra posição, né? Agora quem tá na posição de poder é a June. Nessa conversa, o Fred fala que sente saudade da Offord, que a Offord era inspiradora e que acha que a relação deles ali era algo muito incrível, era algo muito único. E a June vai entrando nesse jogo dele. Lembrando que ela falou isso no começo do episódio, na cena lá que eles estão dançando, de que ela precisa fazer as coisas para agradar o comandante para ela conseguir o que ela quer, né? Ela tem que dançar a música dele e é o que ela faz nessa cena. Ela fala que também sente falta da Offord, que sente falta da força da Offord, e talvez isso até seja verdade, né? Eu acho que ela sente mesmo a garra da Offord, e ela vai ter essa garra lá na frente. Mas enfim, depois o Fred pede desculpa pra June pelo fato da June ser separada da sua filha. Ele acha que aquilo foi muito cruel com ela, e ele pede desculpa por isso, e era o que ela queria ouvir. A gente vê ela falando que finalmente ele acabou pedindo desculpa, era tudo que ela queria, porém não era o suficiente. Ela tinha ido ali para ouvir da boca dele as desculpas, mas a gente sabe que aquilo não vai ser o suficiente. E aí depois que ela sai de lá, aparece ela num carro com o Luke. A gente não sabe se foi direto dali, né? Se o Luke sabe que ela foi visitar o Fred, mas enfim. Ela está dentro do carro. O Luke, a gente vê que ele tá tentando, coitado. Ele tá tentando muito fazer as coisas voltarem ao normal, ele quer parar, fazer uma parada para comprar cerveja, para eles se divertirem, ter uma noite legal, como a noite que eles tinham lá em Boston, né? Ele faz essa referência. Ela não quer nem papo, ela fala que ela quer o Fred no muro. Nesse momento a gente já tem uma ideia mais ou menos do que a June está pensando, mas ainda é muito maior do que isso. E aí no outro dia corta pra June lá na porta da casa do Mark Tuello. Ela não vai deixar ele em paz, ela quer justiça, ela quer que ele faça algo. Ele até fica bravo com ela e tal, mas, enfim, eles acabam se entendendo. Ela só quer que ele dê uma carona pra ela e escute ela, porque ela tem um plano. E esse plano nada mais é do que um encontro com o chefe, o chefão de Gilead agora, o comandante Joseph. Ela tinha entrado em contato com ele, tinha feito um acordo ali com ele, e agora ela tá levando o Mark Tuello pra concretizar isso. E o acordo é o seguinte: o Fred, em troca de 22 mulheres que pertenciam à resistência contra Gilead e que eram consideradas mortas. Na verdade, elas não estão mortas, elas são reféns ali de Gilead. Então, trocar 22 mulheres pelo Fred parece muito justo. Tanto que a June fala pro Mark Tuello que o que ele tá buscando é salvar vidas. E agora ele tem finalmente a chance de salvar 22 vidas em troca de um cara que é irrelevante para ele. O Mark pega os arquivos, né, e fala que vai falar com o chefe dele para ver se consegue essa troca e tal. E quando eles estão indo embora, o Joseph fala pra June que não importa o que façam com o Fred, ainda não vai ser o suficiente pelo que ele fez com ela. E de fato não vai ser. Então a gente tem mais uma cena lá na casa da June, estão todos reunidos e tal. E aí eles estão falando, né, sobre o julgamento do Fred. A Moira fala que agora ela só quer que ele vá embora. Ela passou muito tempo pensando nele, então só quer que ele suma do mapa. Já a Emily, vocês percebem que teve uma conexão ali bastante interessante nessa cena entre a Emily
e a June, elas se entendem ali de alguma forma. A Emily pergunta pra ela o que a June quer, né? O que você quer, June? E ela fala, gente, esse momento é muito incrível. Ela fala que quer que o Fred tenha a mesma coisa que ela teve quando ela foi pega lá no comecinho da primeira temporada, no primeiro episódio. Ela quer que ele sinta medo. O mesmo medo que ela teve quando pegaram ela e a Hannah lá na floresta. Ela ainda termina falando que ela quer que ele morra de medo. Gente, esse momento é muito icônico. O Luke olha pra ela, assim, e todo mundo fica olhando, e a gente vê que as duas, elas estão conversando ali entre os olhares. Elas já decidiram o que elas querem fazer. A June, ela já tem tudo em mente. Essa cena já é um grande spoiler do que vai acontecer no final do episódio, e a gente nem imagina, né? Pra você ver como esse episódio ele foi muito inteligente, ele foi nos dando várias pistas do que ia acontecer, e a gente não via, ou até mesmo a gente não acreditava. Eu, por exemplo, eu ficava assim, ai, para, não vai ser isso. Não vai ser isso. Vai ser algo ali parecido, mas não vai ser isso. Foi isso. Bom, o grande dia do julgamento do Fred lá em Genebra chega. E aí tá ele e a Serena ali super pomposo, né? Enfim, achando que vai dar tudo certo, que ele vai ser um homem livre, eles vão voltar a ter a vida que eles tinham e tal. Inclusive a Serena tá como uma businesswoman, né? Uma mulher de negócios ali. Ela já deve estar pensando em fazer aquele livro que ela tinha conversado com o Fred e tá negociando ali. Ele também fala que quer fazer uma videochamada com ela enquanto estiver indo. Só que aí, quando ele tá saindo de lá da prisão, Mark Tuello pega ele e fala, meu filho, você não vai pra Genebra, não. Todo o acordo que a gente tinha foi quebrado, você agora pertence a Gilead. Você não é de lá? Então volte pra lá. Esse momento também dá uma satisfação tão grande. E como eu falei, revisitou mais um momento marcante na série. A gente tem a cena do Fred dentro do carro, o carro andando e a gente vê a janela ali. É uma cena muito parecida com uma que a June teve também, ó, se eu não me engano, no começo da segunda temporada. Também teve outras cenas ali com a Emily, bastante parecida de dentro do carro, e aí a gente vê realmente, né, esse personagem tendo o que ele merece. E aí quando eles chegam, né, na fronteira entre Canadá e Gilead, o Mark Tuello tá levando o Fred lá pro Joseph. E o Fred para, né, e fala que o Mark Tuello cobiça algo dele, né? Dando a entender que é a mulher dele, que é a Serena. Então ele meio que já sabe que o Mark Tuello tem interesse na Serena. E aí quando o Fred é entregue pro Joseph, chega ninguém mais, ninguém menos que o Nick. E fala que a partir dali, os olhos que vão tomar conta daquela situação. Gente, sério, eu confesso que é impagável ver a cara do Fred em toda essa situação, vem como ele está indignado, né? E ele fica ali falando, ai meu filho, né, pro Nick, achando que o Nick tem alguma afeição por ele, né? É muito burro, porque depois de tudo que ele fez, ele acha que o Nick vai ajudar ele de alguma forma. E aí a gente tem a cena do Nick levando o Fred ali na floresta. E aquele lugar ali é meio que terra de ninguém, né? O próprio Nick fala isso. E aí, quando eles param, a gente tem um momento... Gente, eu confesso que eu gritei aqui dentro de casa quando eu vi a June saindo da floresta. Eu não esperava, eu confesso, eu não esperava que ela fosse aparecer. Eu achei que, sei lá, o Nick ia lidar com a situação ali, mas foi muito maior do que eu imaginava. Então a maravilhosa, a incrível, sensacional June sai da floresta, sai das árvores e vai até eles. E ela ainda dá um beijo no Nick, né, mostrando que a Offred nunca foi do Fred. Ela sempre esteve com Nick, mesmo ali naquele momento que o Fred achava que tinha todo o poder sobre ela. Ele não tinha poder nenhum. Eu acho que esse momento foi pra mostrar isso, sabe? Não foi só um beijo ali no Nick, eu acho que foi um beijo pro Fred ver, e esse momento foi maravilhoso. Então o Nick sai de cena, e é importante ver também a roupa da June, ela está mais uma vez de vermelho. Lembra que eu falei que vermelho ainda é muito marcante pra personagem? É muito simbólico que ela esteja de vermelho. Ela então dá duas opções pra ele, ou o revólver, ou um apito. E aí ele fala, ai June, você não vai conseguir atirar em mim. Então automaticamente ele escolhe o apito. E o apito significa chamar mais mulheres. Quando ela apita e as mulheres aparecem na floresta, é incrível. Lembrando que muitas dessas mulheres são daquele grupo de apoio lá, que a June participa e tal, e as mulheres que não sabiam muito lidar ali com as suas frustrações,
Agora elas sabem. E aí essa cena é muito satisfatória. O Fred correndo exatamente como quando a June estava no primeiro episódio da primeira temporada. E tudo isso ao som de uma música chamada You Don't Own Me, que essa música também aparece lá na primeira temporada, e na letra fala sobre a pessoa não ser dona da outra, né? Fala que o cara não é dono de quem está cantando, e é muito sensacional essa música. E aí, de repente, o Fred cai e todas as mulheres vão em cima dele, lembrando mais uma vez a cena de quando as aias iam apedrejar um cara, né? E elas ficavam todas em cima dele. E é isso mostrando, né, que as próprias leis que o Fred criou se voltando contra ele. Gente, é maravilhoso. Depois que essa cena icônica acaba, as mulheres vão pra casa e aí a gente tem um momento da June, né, olhando pra câmera. Esse momento é bastante longo, acho que ele passa a sensação de que a June finalmente está em paz, mas também me passou uma sensação de despedida da personagem. Não sei se vocês sentiram isso. Eu senti bastante que ela estava se despedindo ali da gente. E depois eu vou explicar por quê. Talvez isso em um outro vídeo. Por fim, acabando o episódio, a gente tem a Serena lá esperando a videochamada, enquanto no corredor o cara que estava entregando correspondência ali para os presos acaba tirando do pacote um dedo e uma aliança que seria entregue pra Serena. Gente, sério, isso foi genial. Provavelmente a June mandou, né? E é justamente o dedo que o Fred tirou da Serena. Ela está devolvendo aquele dedo pra ela. E sério, é maravilhoso. E aí o episódio acaba com a June voltando pra casa e tendo um momento com a Nicole, né? Coitada dessa criança, né? Por toda essa temporada, a June não teve esse momento com ela, afinal ela não estava em paz consigo mesma. Agora ela está. E aí ela tem um momento ali muito bonito com a filha, até o Luke chegar e ver que ela está toda sangrando e tal. E esse momento é bastante importante porque o Luke percebe, né, que ela de fato matou o Fred, e ela fala assim, olha, me dá só mais 5 minutos aqui com ela e depois eu vou embora. E o que significa esse ir embora, né? Ficou bastante em aberto. Na minha opinião, ela vai ser presa, obviamente, por ter matado o Fred. Por mais que tenha sido uma vingança ali, eu acho que ela ainda vai responder por isso, infelizmente. Ou talvez isso pode significar ali o fim do relacionamento dos dois, afinal, a própria June não é mais a mesma. Mas na minha opinião, eu acho que a June vai ser presa sim, o que vai conversar muito com o segundo livro, do qual eu acredito que a série vai se inspirar na 5ª e 6ª temporada. E isso eu vou fazer num outro vídeo. O próximo vídeo sobre The Handmaid's Tale aqui no canal vai ser sobre o rumo que a série está tomando e se vai linkar ali com o livro. Lembrando que a 5ª temporada já foi renovada e o Bruce Miller quer que ela se estenda até a 6ª temporada. E é isso, gente. Esse foi o 10º episódio da 4ª temporada de The Handmaid's Tale. Eu fiquei alucinado, sério. Pra mim, superou todas as expectativas que eu tinha em cima desse episódio. Sério, pra mim foi maravilhoso, gente. Eu quero muito saber a opinião de vocês. Se vocês gostaram, se vocês não gostaram, o que vocês acharam? Eu acho que essa temporada ela teve vários altos e baixos, mas eu acho que, como um todo, é uma ótima temporada. Eu acho que a série ela tá indo por um rumo ali muito interessante e que abre espaço para muitas coisas legais, incríveis na série. É isso, pra mim é uma das melhores séries da atualidade, não tem pra ninguém, de verdade. Vamos conversar muito aqui embaixo, lembrando, não desistam aqui do canal, sempre vai ter conteúdo sobre a série. E é isso, se você gostou do vídeo, deixa o like, compartilha pra geral que gosta desse tipo de conteúdo. Até a próxima, tchau!